Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Primeiramente queria pedir desculpa pelo barulho de fundo da chuva, mas esses dias todos estou chovendo muito aqui no Rio, então eu acho que eu não tenho muito o que fazer e espero que não atrapalhe muito vocês aqui. Chegamos em dezembro, mês de Natal, de férias, de comilança e de presentes. E nos últimos anos a gente tem visto uma crescente cada vez mais nos assuntos nerds, né? E assuntos nerds que entram pra cultura pop. Então, cada vez mais tem pessoas olhando pros filmes de super-herói e falando: será que esse negócio de quadrinho vale a pena mesmo? Ou vendo pessoas fantasiando e pensando: será que dá trabalho fazer fantasias? Ou será que dá trabalho pra eu representar de outras formas as coisas que eu gosto, super-heróis, quadrinhos, videogames, filmes? Pois bem, e aqui eu vou fazer um trabalho interessante pra você, companheiro ou familiar de alguém que se identifica como nerd, que curte essas doideiras todas. Então, hoje comentaremos aqui presentes que você pode dar pro seu ente querido que se identifica como nerd. Infelizmente aqui eu não vou poder abordar presentes para todo tipo de nerd, porque isso dá um bocado de trabalho, são tipos muito variados de nerd. Então eu vou focar aqui nos mais populares, nos mais, digamos, fáceis de se encontrar por aí e também nos que eu mais me identifico. Então vamos logo tirar o elefante dentro da sala, tá? Para o que dar para um nerd que gosta de histórias em quadrinhos? Olha, primeiro eu vou dar uma explicação bem básica das diferenças entre essas histórias em quadrinhos. Temos as mensais, que são essas revistas assim, né? Fininhas, grampeadas e tal, geralmente com poucas páginas. Essas revistas saem todo mês, então se você perdeu uma revista que saiu há alguns meses, é provável que você não vá conseguir ela tão facilmente. E é aí que você entra, meu querido, sei lá, a pessoa que quer dar um presente. Porque você pode ir em sites de sebo onde você vai comprar essas histórias que o seu querido nerd perdeu e você vai pagar o preço de capa. Eu sempre recomendo a Rica, que é uma loja online só de sebo, de histórias em quadrinhos e mangás. Então lá eles sempre tem uma qualidade muito boa, as coisas são muito bem conservadas, não está estragado, os preços são ótimos. E caso você esteja mais apegado dos mangás, você vai no Capitão Onigiri, que também vende coleções completas, vende quadrinhos em ótimo estado, a um preço sensacional, sempre tem promoção dele e volta e meia tem brindes bem legais, pôsteres, adesivos, muita coisa legal que pode ainda complementar a experiência de dar o presente. Mas não, ele não gosta de quadrinhos de linha, não gosta desses mensaizinhos assim, ele gosta disso aqui, de capa dura. Pois é, tem várias editoras que fazem esse tipo de lançamento, né? Pegam uma história de um personagem, uma coisa consagrada, e lança ela individualmente em capa dura, como essa história aqui do Superman, ou que lançam quadrinhos com histórias fechadas e independentes também em capa dura, como é o caso de Solitário. No caso, eu acho que seria interessante você sondar o seu querido nerd para ver o gosto dele. Se ele gosta de coisas mais sérias, coisas mais porradeiras, coisas mais reflexivas e tudo mais, e vai indo atrás disso. De forma geral, eu vou sugerir que você dê uma olhada lá fora da parte de super-herói no catálogo da uma editora chamada Pipoca e Nanquim. E por que eu tô falando especificamente do Pipoca e Nanquim? Porque é uma editora que já lançou muitos quadrinhos de diversos gêneros e todos eles com uma qualidade muito boa e ainda assim muito variada. Então pra você ver aqui, eu tenho 3 quadrinhos deles pra você ver a diferença. Solitário, que é um quadrinho extremamente reflexivo, intimista, quase até filosófico, que é pequenininho, assim, fechado, e é uma leitura assim, você levar pelo resto da sua vida e vai impactar muito você. Ao mesmo tempo, eles também lançaram Espadas e Bruxas, um quadrinho de fantasia medieval, de bárbaros cortando cabeças, enfrentando monstros horríveis e masmorras secretas. Um quadrinho europeu bem interessante. E além disso, ainda tem coisas mais pop, como Tartarugas Ninja. Sabe? Aquelas tartarugas, Michelangelo, Donatello, Leonardo e Rafael. Então, elas vieram dos quadrinhos, eles estão lançando a coleção de todos os quadrinhos deles. Isso aqui são só exemplos, eu não tenho todo o catálogo deles, mas você vê aqui o escopo de lançamento deles. Eles lançam de tudo e com uma qualidade gráfica excelente. E como eles são muito parceiros da Amazon, provavelmente tem uma promoção dos quadrinhos deles rolando agora mesmo pra você. Mas não, ele gosta de super-herói mesmo. Então nesse caso, eu recomendo que você sonde os personagens que ele gosta. Ele gosta de Superman? Gosta do Batman? Gosta do Lanterna Verde? Então dá uma sondada e vai no YouTube e procura assim:
melhores histórias, guia de leitura, assim, as coisas realmente assim, principais, ou que talvez ele não tenha, sabe? Coisas assim meio que essenciais, sabe? Meio que importantes desse personagem que o seu querido nerd gosta. Mas você não sabe qual personagem que ele gosta? Vai num time, compra um quadrinho dos Vingadores, um quadrinho dos Guardiões da Galáxia, dos X-Men, da Liga da Justiça, que assim você diminui um pouco a chance da história ser ruim e dele não gostar do personagem. Assim concluímos a parte dos nerds de quadrinho. Mas, junto com os nerds de quadrinhos, tem os nerds de filmes, ou que pelo menos gostam de filmes de super-herói. E agora vamos falar um pouco sobre a parte de casa, decoração e filme. Filme eu não vou sugerir pra vocês, porque apesar de eu colecionar filmes mesmo, sabe, colecionar discos, DVDs e Blu-rays, eu sei que muita gente não faz isso. Então não adiantaria eu ficar aqui dando dicas de sebo, de onde comprar, como preservar, coisas pra dar e tudo mais. Mas, como todo mundo hoje em dia deve, quase todo mundo, né, tem uma conta da Netflix, ou da Amazon, ou da Disney+, se você for doido, ou coisa do tipo, então você pode dar um presente que vai valorizar ainda mais a experiência de assistir filme com seu querido nerd. No caso, tem várias empresas que estão fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. É uma almofada, tá? Que ela é toda acolchoada, toda fofinha, e tem um balde de pipoca e 2 copos pra você assistir filme com o seu querido nerd. Então, no caso, essa aqui foi minha namorada que deu no meu aniversário do ano passado, e ela é do Guerra Infinita. Então, a gente usa isso aqui quando vai ver filme, então a gente esquece de pipoca ou de outra porcaria que a gente vai comer, e cada um usa o seu copinho também do Vingadores Guerra Infinita. Tem do Batman, tem Senhor dos Anéis, Breaking Bad, tem um monte, é só você procurar por aí e você vai achar. E geralmente isso aqui não é barato, mas também não é, tá longe de ser aquela facada que a gente espera quando vê coisas relacionadas a filmes e coisas da cultura pop. Mas, além disso aqui ser um acessório interessante para você assistir esses filmes, essas coisas, também é uma peça de decoração até que legal, né? Você pode deixar ali no sofá ou na mesinha do alto do sofá, que não fica feio. Ainda pode colocar umas coisinhas dentro do balde, dá pra dar uma enfeitada. Mas se você é um nerd e gosta de decorar, gosta de ter coisas pra se lembrar, eu recomendo também um presente que eu recebi. No caso, são esses quadros 3D. São quadros com o emblema super-herói, no caso aqui o meu herói favorito, Lanterna Verde da Liga da Justiça, e são quadros 3D, então não sei se está conseguindo pegar direitinho, mas ele tem uma profundidade, né? Tem a moldura e o símbolo e tem níveis diferentes entre os símbolos. Esses quadros são muito baratinhos e tem uma qualidade muito legal. Espero que esteja dando para pegar bem a qualidade deles, né? A impressão toda maravilhosa, a tinta é muito maneira e são muito baratinhos. Vou deixar também o contato de quem faz esses quadros e a forma de ter contato com eles na descrição. Agora, se ele não gosta de filmes, ele é mais dos joguinhos antigos ou até modernos, a minha sugestão vai para duas coisas. Primeiro, se ele gosta de joguinhos antigos, tipo PS1, PS2, Sega Saturno, Mega Drive, GameCube, eu vou dar a dica que eu dei num vídeo recente de aquisições de coisas nerds. No caso, eu gosto de joguinhos antigos. Mas, se você procurar por aí, muitos dos joguinhos bons antigos estão caros. E aí você vai fazer o seguinte, você vai escavar, você vai procurar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, Harvest Moon é um jogo de R$200, R$160, bem carinho. Mas o jogo, sem o manual e sem esse rótulo, ou seja, só a embalagem plástica e o CD, tá por R$60. Então você pode procurar pelos jogos que o seu querido nerd gosta, incompletos, ou seja, só o cartucho, só o CD com o manual, sem a caixa, ou o CD com a caixa sem o manual, sem o encarte. E aí você pode não só dar um jogo que ele estava querendo, como você pode fazer uma coisa ainda mais especial e fazer o seu próprio rótulo, sabe? Você, se quiser uma coisa assim realmente fiel, você imprime o rótulo e bota aqui no encarte, que é o que eu faço com meus jogos. Você pode fazer a sua própria capa do jogo, sei lá, botar uma foto sua com seu namorado, com sua família e tudo mais, na capa do CD. E aí, perfeito, tem uma lembrança, como se fosse um porta-retrato em formato de jogo, que saiu bem mais barato que seria um completaço inteirinho pra você. E se o caso do seu nerd for de jogos mais recentes, olha, dá uma olhada na OLX e no Facebook. Por quê? Mercado Livre e lojas querem vender e lucrar. OLX e Facebook é onde o pessoal quer se livrar. Ou seja, se o seu, sei lá, namorado gosta de jogos de Xbox, de Wii, de PS3, aproveita porque eles estão baratíssimos, porque todo mundo está se livrando dos jogos desses consoles antigos, mas não tão velhos assim, para comprar jogos de PS4 e PS5. Então, por exemplo, essa coleção do Mass Effect
3 jogos, tá? Inteirinha aqui, edição especial com toda a trilogia. Eu paguei R$50 nela, ela tá perfeita. Então você aproveita que tem muito jogo de PS3 por menos de R$50. Sei lá, tem jogos até por 20, por 15 eu já vi. 15, 20, 30. É só você dar uma olhada nos gostos do seu namorado, da sua filha, do seu irmão e vai atrás porque você vai achar e vai conseguir comprar rapidinho. Só peço que você use máscara e que você mantenha seguro. Mas Regis, ele não curte joguinhos digitais, ele gosta de jogos de mesa, jogos de tabuleiro, RPG, jogos de carta. Então vamos lá. Em relação a RPG, a maioria das coisas realmente são caras, mas eu vou dar umas dicas interessantes aqui também. Todo nerd que gosta de jogos de mesa tem problema em relação a guardar seus dados. Então a minha dica é uma bolsinha de dados. Essa bolsinha aqui eu comprei há alguns anos e ela foi R$25. Uma bolsa aqui com o símbolo dos elfos lá do Senhor dos Anéis. E essas bolsinhas não costumam ser caras, são bem baratinhas. Mas se você quiser fazer uma coisa especial, você pode também costurar uma. É só um pedaço de pano com buracos para passar uma corda. É bem simples de se fazer. E será um presente que vai ser muito bem usado e muito bem cuidado por qualquer nerd que goste de dados, de jogos, esse tipo de coisa. Ou você pode, para uma coisa também, uma lembrancinha que ele vai carregar sempre consigo nas suas sessões de jogos. No caso, estou falando de pingentes, que são dados de RPG. Aqui no caso temos um D10 roxo e azul com números dourados. Esses aqui eu tenho um lugar para indicar, que no caso é uma loja chamada Dado da Sorte. Com esse dado, o seu char não conhece a morte. Lá você encontra esses pingentezinhos bem baratinhos, você consegue também conjuntos de dados, dados avulsos e muito mais coisa relacionada a dados. Então, dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Mas se ele é dos malucos que coleciona cartinhas, você pode dar um desses dois presentes que eu falo agora. Você pode dar um playmat, ou seja, um tapetinho... Opa, desce para baixo. Ou seja, um tapetinho onde ele vai poder jogar com suas cartas. Cartas de jogo, Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon e coisas do tipo, elas se degradam muito fácil e como elas são coisas que valem algum dinheiro, é bom que elas sejam preservadas. Então você pode ou dar protetores de carta, né, plásticozinhos para carta, ou dar um playmat, que é esse tapetinho, o meu tá bem surrado já de anos e anos de Yu-Gi-Oh!, em que as cartas foram protegidas. Esses tapetinhos variam entre, sei lá, mais ou menos 40, às vezes, se for um bem grande mesmo, bem reforçado, pode até passar de R$100, mas esses mais simplesinhos de herói, ou de coisa do tipo assim, não deve ser tão caro se você estiver disposto a gastar isso. Uma coisa também que acabou ficando cara recentemente são cadernos de carta. São cadernos onde você pode guardar as suas cartas de jogo e expor elas, para que elas fiquem sempre guardadinhas e protegidas. Aqui estão minhas cartas pretas de Magic. Mas, além disso, você pode também dar uma coisa ainda mais personalizada. No caso, esse caderno aqui não é só para minhas cartas de Magic que sobraram, mas sim também para cartas de artistas. Eu coleciono também cartas de artistas. Tem vários artistas por aí que vendem cartas, ou seja, é uma arte original de um artista renomado que você compra e você guarda. E vai ser um momentinho de jabá aqui também, porque além de recomendar para vocês, eu sou professor de desenho e eu também faço cartas de artistas. Então aqui mesmo tem um exemplo de uma foto que me pediram para transformar em carta e eu vou entregar essa semana para a garota que comprou para dar pro namorado. De Natal, por acaso. Então, relacionado aqui a esse fichário de cartas, pode tanto dar o fichário, né, que é um negócio elegante para guardar as cartas, quanto pode dar cartas de artista, que são um presente bem legal para qualquer pessoa. Eu acho que é isso. Eu falei bastante aqui, falei bastante coisa, tem uma opção bem vasta aí de produtos, coisas que você pode procurar e você já tem mais ou menos um guia de o que procurar para dar para o seu namorado, filho, irmão, pai, primo, não sei, para quem quer que seja que você queira dar um presente que curta esse mundinho nerd. Eu sei que eu não falei de muita coisa, não falei de pessoal do cosplay, do swordplay, da briga de robô, de um monte de área nerd que eu não pude cobrir aqui, mas se vocês curtirem esse vídeo eu posso voltar aqui e dar dicas mais específicas para um ou outro tipo de nerd. Então comenta aí se essas dicas foram úteis para você e eu espero que você tenha um Natal bem especial junto com ou separado do seu querido companheiro ou querido nerd. Então é isso, espero que você gostar desse vídeo, vai ser no próximo e falou!